Então, muito boa noite, minhas irmãs, muito boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se irradie sobre todos nós, aquecendo os nossos corações nessa noite fria em que aqui nos fazemos presentes. O nosso tema da noite de hoje, como todos podem observar, é Allan Kardec, o nobre codificador da doutrina dos espíritos. E é por causa dele que hoje estamos todos aqui nessa casa. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, existe a seguinte inscrição: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Essa frase, meus irmãos, já foi muito atribuída a Allan Kardec, mas hoje sabemos que muito antes de Allan Kardec, essa frase já era utilizada por alguns autores com algumas pequenas variações. Mas ela traz algo que para nós espíritas é perfeito: a reencarnação e a lei do progresso. A reencarnação, a pluralidade das existências, é um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, que nos diz que para progredirmos precisamos vir a este planeta por diversas vezes, superando alguns desafios e nos tornando cada vez melhores. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem a Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem conhecimento. Uns aceitam submissos as provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros a suportam lamentando, e pela falta desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A doutrina espírita nos diz que todos nós seremos felizes. Às vezes nós nos esquecemos disso, às vezes nós não acreditamos nisso, muitas vezes nos desesperamos. Mas o objetivo final da nossa existência, ou das nossas múltiplas existências, é chegarmos até a perfeição moral. Só que isso não é possível que aconteça em uma única existência, porque conhecermos todas as ciências, todas as artes, todos os campos de conhecimento e de sentimento em uma única vida, para nós é impossível. E esse processo de reencarnação naturalmente aconteceu com todos. Um espírito como Jesus, naturalmente, há 4,5 bilhões de anos, quando nosso planeta foi criado, ele já era um espírito feliz, ele já era um espírito puro. Já não precisava enfrentar os desafios que enfrentamos. Mas todos nós podemos ser tão felizes quanto Jesus, porque ele mesmo dizia: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, meus irmãos, Allan Kardec, assim como outros, era um espírito encarnado e aceitou a oportunidade de codificar a doutrina dos espíritos.
Hippolyte Léon Denisard Rivaio, gente, meu francês deve ser terrível, nasceu a 3 de outubro de 1804. Nasceu em uma família com condições financeiras, digamos que estáveis, e passou pelas suas vicissitudes ao longo da vida, como cada um de nós. Seus estudos iniciaram em Lyon e foram completos em Yverdun, na Suíça, com Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande professor à época, criou um instituto, e ele tinha uma percepção de educação que até hoje ela é extremamente válida e importante. Pestalozzi acreditava que nós deveríamos educar não só pelas palavras, mas pelas atitudes, cabeça, coração e mãos. Ele acreditava que nós precisávamos entender, sentir e agir. Era um método totalmente diferente, inspirado em Rousseau, que o antecedeu. E Rivaio, toda vez que Pestalozzi se afastava, ele tinha a oportunidade de ministrar aulas. Com 15 anos, ele já havia se formado e era um mestre-escola. Então, lá, a gente tem as obras dele, ele tinha conhecimento em várias áreas, conhecia 5 idiomas, e ele tem várias obras, né? Então, em 1829, o curso prático e teórico de aritmética, em 1831, gramática francesa clássica, em 1846, programa dos cursos usuais de química, física, astronomia e fisiologia, 1848, catecismo gramatical da língua francesa para iniciantes no idioma. Se a gente for olhar, ele tem conhecimento em todas as áreas. Ele conhecia língua, ele conhecia química, física, astronomia, fisiologia. E a doutrina dos espíritos, como uma nova revelação, precisava de um cérebro assim privilegiado para dar conta da sua, para que esses conhecimentos fossem de fato organizados e que de fato chegassem até nós. Precisava de um conhecimento amplo de várias áreas do conhecimento. Sobre o caráter de Rivaio, a gente pouco ouve, né? A gente está tirando essas informações da obra A Missão de Allan Kardec, de Carlos Imbaci. O grande biógrafo brasileiro de Allan Kardec foi Canuto de Abreu. Canuto de Abreu foi até a França, pegou vários e vários documentos sobre Allan Kardec e escreveu algumas obras. Tirou cópias de vários documentos e trouxe ao Brasil. Só que na década de 1940, a Alemanha invade a França. E vários daqueles documentos que Canuto de Abreu havia pesquisado foram totalmente destruídos. Então, o que existe de mais importante desses relatos estão realmente aqui no Brasil, em posse da família de Canuto de Abreu. Então, Carlos Imbaci, ele pegou muitas coisas assim na obra dele também de Canuto de Abreu, que tem esse acervo bem interessante da intimidade de Kardec. Então, o que se fala sobre o caráter dele? Na vida, a coragem nunca lhe faltou. Para ser um pioneiro em qualquer área, para ser o primeiro em qualquer área, é necessário muita coragem, porque as críticas eram muitas e frequentes. Ele não desanimava nunca. A calma sempre foi uma das feições mais salientes de seu caráter. Ficando arruinado, perdendo toda a sua pequena fortuna no começo da vida, sempre exercitou a caridade. Kardec chegou a ter uma escola, onde conheceu a sua esposa, e nessa situação, por ter uma sociedade mal sucedida com o tio, acabou perdendo tudo e teve que reconstituir o patrimônio financeiro com muita dificuldade. Mas, mesmo assim, ele continuava dando aulas gratuitas para algumas pessoas. Era a mesma coragem que ele devia mostrar mais tarde, no momento tempestuoso da formação da doutrina, recebendo sempre, com a maior serenidade, sem nunca revidá-los, os ataques mais veementes dos adversários. Era uma alma extremamente paciente. Era uma coragem, não daquela coragem vulgar que revida ao primeiro
Primeira provocação, o contrário, é a coragem da fé, que se mantém equilibrado e estruturado perante todos os ataques, que não se desequilibra, que consegue se manter tranquilo e sereno, utilizando a razão para a resolução dos problemas. E, acima de tudo, a fé. Nunca fugia às discussões, ao contrário, as desejava sempre, não por espírito de combatividade, pelo gosto de polêmica, mas para elucidar os assuntos. Nós queremos a luz, venha de onde vier, dizia ele. Nunca procurava impor suas opiniões. Rivail ouve falar sobre os fenômenos das mesas girantes no ano de 1854, através do magnetizador Faultier. Mas Rivail revida dizendo que só acreditaria se provassem que as mesas têm cérebro e nervos. Então a gente percebe um desejo muito grande de encontrar a verdade. Ele não aceitava qualquer coisa. As mesas girantes eram um fenômeno extremamente interessante. As pessoas impunham as mãos sobre as mesas e essas giravam, às vezes de uma forma frenética, às vezes era possível que se erguessem do chão, ficando realmente suspensas. E algumas pessoas já começavam a dialogar com aquela mesa, desenvolvendo uma técnica de batidas, organizando-se, sim, seria uma batida, não seria duas, ou colocando o alfabeto em torno da mesa para que ela batesse, trazendo as respostas. Mas Kardec não acreditava. Era um homem muito sério e buscava a verdade. Mas não significava que era um homem fechado. Pelo contrário, ele ia atrás da argumentação e, se essa fosse de fato convincente, ele aceitava, como de fato foi com a doutrina. Kardec acaba conhecendo a doutrina espírita, chegando, na verdade ele não conhece, na verdade ele organiza e sistematiza, ele conhece os fenômenos espiritualistas que aconteciam à época, os fenômenos das mesas girantes. E se apropriando cada vez mais, participando de algumas reuniões, no ano de 1856, ele recebe uma revelação, através da médium Caroline Baldin, que ele havia sido Allan Kardec e que havia vivido na Gália. Daí, ele opta por trocar o seu nome. Ao invés de chamar-se Rivail nas publicações, sendo ele um estudioso, tendo ele publicado várias obras, para não gerar nenhum tipo de confusão, ele adota o pseudônimo, que foi o seu nome utilizado em uma pregressa encarnação. E no ano seguinte, através da médium Hermance Dufault, fica sabendo que foi João Rus, ou Jan Hus, ou Jean Hus, dependendo do idioma que se for falar. Para nós é muito mais fácil falar João Hus. Com o pseudônimo de Allan Kardec, ele codifica as obras básicas na seguinte ordem: 1857, o Livro dos Espíritos; 1861, o Livro dos Médiuns; 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo; 1865, o Céu e Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo; 1868, a Gênese, os Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Além dessas obras, ele publica a Revista Espírita, e o que é o Espiritismo, e as obras póstumas, que são uma reunião de escritos que a sua esposa lança após a sua morte, naturalmente. Esposa de Kardec foi uma companheira extremamente importante. Conta-se que após a desencarnação de Kardec, foi ela que se manteve à frente da doutrina. E muitos dos amigos haviam se afastado. Ela se manteve firme para que o Espiritismo chegasse até nós nos dias de hoje. Uma coisa que é importante a gente pensar foi na encarnação pregressa de Allan Kardec. Porque, como nós falamos no início, todos os espíritos reencarnam a fim de progredirem. A reencarnação, como Allan Kardec na Gália, nós não temos bases, nós não temos informações para conversarmos aqui. Mas a reencarnação, como João Hus, foi uma reencarnação fascinante, extremamente interessante, pena que nós temos pouquíssimo tempo para abordar. João Hus foi considerado um precursor da Reforma Protestante. Ele nasceu em 1369.
filho de camponeses. Conta-se que logo após o seu nascimento, seu pai falece. E a sua mãe, muito preocupada com a sua educação, vai até a Universidade de Praga, na atual República Tcheca, para conseguir que o seu filho fosse educado. Haviam algumas vagas destinadas à filantropia, e essa criança, então, é aceita ali. Ele acaba se formando bacharel em artes e em teologia lá nessa Universidade de Praga. E naquela época, no século XIV, todas as pessoas que estudavam eram ligadas à igreja. E João Hus logo se tornou um sacerdote. Ele percebia já naquela época algumas coisas que ele não gostava dentro da Igreja Católica, entre as quais, naquele tempo, a maioria das pessoas eram analfabetas, as pessoas não tinham o conhecimento da leitura mesmo. E as missas eram totalmente inacessíveis ao público. As missas eram em latim, numa época em que já surgiam os idiomas locais. Ele conhecia o grego, falava fluentemente, conhecia o latim, né, como padre, falava muito bem, mas ele achava importante fazer as pregações em tcheco, e ele fazia isso. Então, a igreja dele tinha em torno de 5.000 frequentadores, e ele simplificava o evangelho. E ele teve um grande amigo chamado Jerônimo de Praga, que estudou em Oxford, e lá entrou em contato com John Wycliffe. E o John Wycliffe, provavelmente Wycliffe, ele tinha uma ideia diferente da experiência religiosa. Ele acreditava que não era necessário um padre para te aproximar de Deus, que nós poderíamos, por nós mesmos, nos aproximarmos de Deus, e que não era necessário que alguém nos perdoasse os pecados, teria que ser entre nós e Deus. E John Hus se interessa muito por essa ideia. Ele gosta muito dessa proposta e ele começa a fazer esse tipo de pregação. E na época as autoridades, a rainha, gostava muito das pregações dele, a igreja não gostava porque ele acabava criticando a autoridade eclesiástica, mas as pessoas gostavam, muitas pessoas gostavam, principalmente porque ele ligava as pessoas diretamente a Deus. Não precisaria do Papa, não precisaria do padre. Ele achava que cada um poderia comungar com Deus. E as pessoas cada vez mais aceitavam. E quanto maior a aceitação e a visibilidade, porque ele se tornou extremamente conhecido, o que acontece? A Igreja Católica tradicional começa a ficar incomodada com as pregações de John Hus. Então, ele passa por algumas traições, né? Ele começa a passar por alguns momentos de crise e traição. Mesmo o amigo dele, Jerônimo de Praga, teve o seu momento de negação. Teve um momento que disse, como Pedro, né, que não tinha nada a ver com a história. Depois se arrepende e assume que comungava das mesmas ideias do seu amigo Hus. Aqui a gente vê algumas coisas do currículo dele, né? Ele foi reitor da universidade, deão da Faculdade de Filosofia e pregador da Capela de Belém. Em Praga, existe, né, em frente à capela onde ele pregava, uma estátua muito grande dele. Ele denunciava a venda de indulgências, porque a igreja naquela época assim, vendia o perdão para as pessoas. Se tu me pagar, tu vai para o céu. Se tu não me pagar, não sei, Deus é que sabe. E a igreja fazia isso com muita naturalidade, e ele criticava esse tipo de postura. Ele criticava a política de guerra do Papa e dizia que a infalibilidade do Papa é uma blasfêmia, porque o Papa é um homem e homens erram. Ele acreditava que a igreja era do Cristo. Não, a igreja não era nem de Pedro e nem do Papa, a igreja era do Cristo. Então, dia 6 de fevereiro, foi proclamada a condenação de John Hus, né, porque a igreja não gostou. Ele foi conduzido a um terreno vazio, despiram, amarraram um poste. Ajuntaram lenha e puseram em fogo. Só que no último momento da vida dele, ele cantou. Ele cantou Cristo, Filho de Deus vivo, né? E ele cantou até que o fogo tomou conta dele.
E esse último momento da vida fez com que a história dele, ao invés de ficar maculada porque ele era considerado um herege pela Igreja Católica, ele foi excomungado pela Igreja Católica, as coisas se revertem. Ele se torna exaltado cada vez mais, porque percebe-se que ele morreu como um dos primeiros cristãos, como aqueles que eram perseguidos pelos romanos e mortos e cantavam hosanas a Deus. Ele teve a oportunidade de negar a sua crença, e ele não fez, por amor ao Cristo e, acima de tudo, por amor à verdade. E aí nós observamos as mesmas características em Allan Kardec: o amor à verdade, o amor ao estudo, ao conhecimento, a coragem. Um homem que teve a coragem de se entregar ao martírio, ser morto em uma fogueira, precisou manter a mesma coragem quando codificador da doutrina, quando amigos também o traíam, quando sofria várias intrigas, sempre com amor à verdade e uma fé incondicional em Deus. Então, meus irmãos, tenhamos certeza de que os planos da divindade para nós são sempre perfeitos. Essa nossa reencarnação é uma oportunidade bendita e sagrada para o nosso melhoramento espiritual. Saibamos aproveitar cada instante que nos é dado. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Tal é a lei. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.